Bom, pessoal, nós vamos tratar hoje sobre um dos programas espaciais mais preferidos da minha parte aqui, que é o programa Voyager, né? Voyager é um programa norte-americano de pesquisa espacial da NASA, iniciado em 1977. Foram lançadas duas naves, a Voyager 1 e a Voyager 2, né? Com o objetivo de estudar os planetas Júpiter e Saturno e suas respectivas luas. Posteriormente, foi ampliado com uma inclusão das primeiras explorações de Urano e Netuno e o estudo do espaço após a órbita de Plutão. Por incrível que pareça, quase 50 anos do lançamento dessa nave, ainda os seus aparelhos respondem, alguns dos aparelhos, claro, não todos, né? Com informações ainda importantes sobre como que seria a situação a partir do momento que se não tem mais a aerosfera atingindo essas naves, né? E aqui você tem a montagem dos planetas exteriores e de algumas luas visitadas pelas sondas do programa Voyager, né? Então você tem aí Júpiter, as suas luas foram estudadas algumas, principalmente as luas de Galileu, Saturno, a lua Titã, né? Também foi estudada, Netuno e Urano. E algumas luas desses dois planetas também que eu acabei de falar. Aqui, pessoal, nós vamos ter a situação da montagem da nave. Então, é uma nave que tinha uma antena de diâmetro em torno de 3 metros. Nós vamos ver os aparelhos que ela tinha, né? E aqui é um grupo de cientistas na época, né? Em relação aos dados correspondentes da nave, no momento que ela começava a passar pelos planetas, né? Lembrando que os intervalos de um planeta para o outro eram de anos, né? Ela começou em 77, atingindo em 79 Júpiter, em 1981 Saturno, em 1986 Urano, e só em 1990 chegou em Netuno, né? Aí você tem a concepção da nave, né? Sendo construída, montada pelos cientistas da NASA, do JPL, lá na Califórnia, e as sondas Voyager originárias do programa Mariner, né? Sendo inicialmente designadas Mariner 11 e Mariner 12. Mariner era um grupo de sondas que pesquisavam os planetas como Marte, Mercúrio, né? E para apresentarem grandes diferenças com o projeto inicial, seu programa foi inicialmente chamado de Mariner, né? Júpiter Saturno. Então eles iam estender esse projeto Mariner para pesquisar esses dois planetas aí, o Saturno e Júpiter. E aí depois de um tempo foi renomeado como programa Voyager, né? E aí você tem a concepção das duas naves, né? Eram idênticas, né? A Voyager 1 e a Voyager 2, tá? O programa Voyager, né, é uma versão reduzida por cortes orçamentários, né? Que entre os anos de 1960 até mais ou menos 1970, por objetivo de explorar todos os planetas exteriores. Ao término do programa em 1989, as Voyagers cumprem todos os seus objetivos, com exceção de Plutão, que na época também era considerado um planeta pela União Astronômica Internacional. Aqui você tem alguns detalhes já da nave, né? O braço que contém os aparelhos científicos que nós vamos ver daqui a pouco, né? Você tem aqui o braço que ia ter a situação do alimentador de radioisótopo, que era o plutônio, né? Ela não tinha painel solar, porque a missão era feita em locais muito longe, então a influência de energia solar é quase zero para ela. Então ele usava um gerador radioisótopo, urânio 236, né? E aqui você tinha o combustível dela aqui no centro, né, para correção de rota e tudo mais, né? E aqui você tem a concepção mais ou menos para você comparar qual seria o tamanho dela próximo de uma pessoa normal aí, o tamanho dessas duas naves. Aí você tem a concepção artística da nave, né? Bem diferente, né? Das sondas normalmente com painel solar, essa aqui não tinha nenhum painel. Essa era a concepção artística dela. Ela foi lançada por um foguete Titan 3E Centauro, tá? Então, foi lançada, foi chamada de Titan 3, né? Ela possuía mais ou menos 50 metros esse foguete e pesava em torno de 635 toneladas.
Dessas 635, pessoal, 500 eram só de combustível. É um foguete bem robusto, você percebe, né? Ele tem uma situação de carga tremenda, né? E essa quantidade de combustível que ele usou foi necessária para que a nave atingisse uma velocidade de 45 mil km por hora, suficiente apenas para que as Voyagers chegassem até Júpiter. O combustível, pessoal, foi gasto só para chegar em Júpiter. E como que a nave chegou nos demais planetas, né? A gente tem a ausência de ar, tu não sabe, e a gente usou uma coisa chamada laçada gravitacional, né? Que eu já vou explicar para vocês. Aqui é o lançamento da Voyager 1 e da Voyager 2, na época, pelo foguete Centauro. Então, desses foguetes aí, dos 635 toneladas que ele tinha, a maior parte, 500, era só de combustível, tá? Então, a gente precisava de muito combustível para traçar o objetivo dessa nave, tá? Então, a Voyager 2 foi lançada que é a primeira que a Voyager 1, tendo uma trajetória calculada para tirar vantagem de um raro alinhamento. Na época, pessoal, um astrônomo, ele defendeu a missão, uma missão importante, porque ia acontecer uma coisa muito rara, que era o alinhamento dos planetas, né, E aí você poderia lançar uma nave para explorar vários planetas na sequência, né? Na tela vocês estão vendo aqui a trajetória da Voyager 1 e da Voyager 2, tá? E os anos em que cada nave atingiu um determinado planeta para explorar, né? Então a Voyager 2 foi lançada primeiro, tendo a sua trajetória calculada para tirar vantagem de um raro alinhamento planetário, que eu falei, que possibilitou a inclusão de Urano e Netuno, incluindo o estudo detalhado de Tritão em sua missão. A Voyager 1 foi lançada em seguida, em uma trajetória que lhe permitiu chegar em menor tempo a Júpiter e Saturno, incluindo suas luas, Io, Titã, o que impediria um voo de planetas externos a Plutão. Na missão foi aplicado o recurso chamado de assistência gravitacional, que é pegar uma laçada gravitacional que a gente chama, né, que consiste em uma utilização de movimento relativo da gravidade de um planeta ou outro corpo celestial, objetivando, né, pessoal, a alteração da trajetória e da velocidade da espaçonave. Assim, Júpiter impulsionou a Voyager 1 até o planeta Saturno, e o mesmo método foi usado para impulsionar a Voyager 2 de Saturno até Urano e de Urano até Netuno. Então, eles calculavam, pessoal, com muita precisão, uma distância em que a nave não seria atraída de forma para cair no planeta, nem desviada do seu rumo. Então, era um cálculo bem preciso para pegar um impulso para, com a gravidade do planeta, lançar com mais velocidade a próxima missão. Então, o combustível ele só foi utilizado no início da missão. O resto que tinha dentro da nave era só para correção de rota, né? Com todos os objetivos previstos ou alcançados, né, a missão ganhou um novo financiamento após a Voyager 2 passar por Netuno, em 1989, dando início à missão interestelar Voyager, que até hoje se tem essa situação, né? A velocidade dela, pessoal, só para você ter uma noção, para a gente comparar aqui, a Voyager 1 ela é mais rápida que a Voyager 2. A Voyager 2 saiu primeiro, mas a Voyager 1, depois de um período, já ultrapassou a Voyager 2, mas com trajetórias diferentes, tá? Ela tem uma velocidade, a Voyager 1, de 17 km por segundo. Então, você percorre 17 km em um segundo. Essa é a velocidade da Voyager 1. Já a Voyager 2, a velocidade dela chega a 15 km por segundo, tá? E recentemente, né, foi calculada aqui a distância que ela se encontra, né? A Voyager 1 está em torno de 121 unidades astronômicas, enquanto a Voyager 2 está com 98 unidades astronômicas. Quem não sabe o que é unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol, tá? Então a gente usa essa medida, né, no sistema internacional aqui os astrônomos utilizam essa medida para determinar a distância de alguns astros. Tem o ano-luz, que é uma outra situação, mas distâncias menores a gente usa a unidade astronômica, ou seja, a distância da Terra até o Sol. Igual eu falei para vocês, ela continua funcionando até hoje, com vários instrumentos coletando preciosas informações sobre a aerosfera, que nós vamos ver daqui a pouco no infográfico. E a Voyager 1 levará mais ou menos 40 mil anos para passar por uma distância de 1,6 ano-luz da estrela AC mais 79, 38, 88, na constelação de Camelopardas, né?
Já a Voyager 2, daqui a 296 mil anos, passará a 4,3 anos-luz de Sirius, a estrela mais brilhante do céu. Então, as trajetórias delas são diferentes, você vê aí no desenho, no diagrama, né? Cada um é direcionado para uma situação de pós-missão aí interestelar, tá? Aqui você tem a colocação dos cientistas, aqui tem ainda a proteção térmica da nave, vocês estão vendo que é essas costuras, vocês estão vendo branquinho aí nesse tipo de um tecido, era tudo feito à mão, tá? E eles colocando um disco de ouro na Voyager. Que disco de ouro seria esse, né? Um cientista muito importante na história recente da astronomia, Carl Sagan, ele teve uma ideia brilhante de colocar um disco com algumas informações da Terra, como a localização, em relação a supernovas, né? Como um parâmetro de distância, né? E foram instalados na borda da Voyager 1 e da Voyager 2, com alguns diagramas aí, né? Tinha sons da Terra, imagens, e esse disco ele foi colocado um pouquinho de urânio, né? Urânio 238. Por que urânio, né? O urânio ele tem um decaimento muito longo, né? E esse decaimento era uma ideia do Carl Sagan que, de acordo com o decaimento, se ocorresse uma hipótese de uma civilização captasse, pegasse essa nave para estudar, né, e tudo mais, eles conseguiriam saber o tempo que ela foi lançada de acordo com o decaimento radioativo do urânio, né? Então eles tinham informações das pessoas, como que era a estrutura de uma pessoa na Terra e tudo mais. E tinha essa situação do disco aí, que é muito famoso, com vários sons em várias línguas, né? Falando sobre a Terra, né? Com informações da Terra. Aqui a gente tem a Voyager com os seus instrumentos, né? Você tinha a antena de alto ganho, que é essa aqui, para transmitir, era sempre virado para a Terra, né? Aqui tínhamos a mesa de instrumentos científicos, né? Você tem aqui a questão do detector de raios cósmicos, câmera de espectrômetro, né? Aqui você tem uma antena de baixo ganho. Aqui você tem o Star Trek. O que seria isso? A Voyager ela tinha que apontar a antena para a Terra sempre. Então, como que eles faziam isso? Eles focavam um Sol e uma estrela. E com a localização de algumas estrelas, de uma estrela e o Sol, ela tinha um parâmetro de correção da rota. Então a gente tinha uma situação de correção de rota de acordo com a posição do Sol, porque a antena tinha que apontar para o Sol e o Sol ele ia determinar a direção da Terra para chegar às ondas de rádio, né? Então a gente tinha esse aparelho que é o Star Trek, né? Para conseguir dar direção para a nave, né? Para não se perder na situação. E essa estrela que eles escolheram foi Canopus. Canopus, né? Canopus, que é o nome dessa estrela, ela é a segunda estrela mais brilhante, só perde para Sírio, tá? E Canopus era uma estrela tão brilhante que eles escolheram como o direcionamento da nave, né? E o Sol. Então ele tinha um dispositivo feito aí para deixar a direção da nave sempre a antena apontando para o Sol. Aqui você tem um gerador de rádio isótopo, plutônios, eram 3, nós vamos ver daqui a pouco com detalhes. E aqui é uma haste de magnetômetro, né, que era guardada no cilindro, era formada por triângulos, ela esticava, né, para medir o campo magnético dos locais que ela estava visitando. Eram 2 sensores que ficavam nessa haste. O aparelho com os instrumentos científicos e o aparelho que fornecia energia, que é o radioisótopo, o gerador de radioisótopo aqui, fazia 180 graus, por quê? Para não ter interferência nos aparelhos científicos, a questão do radioisótopo. Ou conhecia o decaimento radioativo do plutônio, ele com calor desse decaimento, ele criava energia, né? E aí você tinha essa situação de
gerar energia para a nave, porque não dava para usar o painel solar. Aqui embaixo dela você vê uma esfera, era o propelente que tinha da nave de combustível para correção de rota, e a nave basicamente era essa situação. Aqui a gente já tem todos os aparelhos já montados, o eletrônico de ultravioleta, a imagem de ângulo estreito de grande irregular, plasma, raios cósmicos, fotopolarímetro, espectrômetro, interferômetro infravermelho, a mira de calibragem, né, óptica, os compartimentos para sistema eletrônico, que era um computador pequenininho que ficava aqui. Na época era 1977, pessoal, então o computador era uma potência muito inferior que a gente tem hoje, bem menor que um celular, por exemplo, né? A antena de chicote, que é o rádio de ação planetária e ondas de plasma, e os geradores termoelétricos de radioisótopos, que ficavam aqui nessa parte aqui. O magnetômetro, que ficava encolhido nessa cápsula, e a antena de alto ganho, que é essa antena maior com um diâmetro de 3 metros. E aqui você tinha um detector de partículas de baixa energia, aqui também. E essa era a concepção dos instrumentos que a Voyager carregava. Aqui você tem um gerador termoelétrico, que eu falei de plutônio, que gerava energia para a nave. Era feito de berílio, tá? E aí, com esse decaimento radioativo, eles tinham um aparelho que transformava esse calor em energia elétrica. Eu não sei como que era o circuito para a transformação, o aparelho que fazia isso, né? Hoje a gente tem as placas de Peltier, por exemplo, que faz isso. Você criar uma diferença grande de temperatura de um lado e do outro, calor e frio, você cria energia elétrica. Não sei se tinha esse princípio, mas o espaço é muito frio, né? Todo mundo sabe que o zero absoluto é quente, próximo de 273 graus negativo. E o radioisótopo de plutônio no decaimento é muito quente, provavelmente pode ser uma situação dessa, usando diferença de temperatura. Mas o fornecimento de energia basicamente era esse, o plutônio decaindo, criando calor, e aí você tinha, na verdade não eram 2 cápsulas, eram 3 cápsulas, tá? De plutônio, e com esse decaimento a gente tinha a situação da produção de energia, tá? Agora, cada aparelho da nave, né? Aqui você tem a antena de alto ganho, tá? Um sistema de rádio, HGA, essa que fazia as transmissões para a Terra, né? Que recebia as informações da Terra, e os comandos eram de forma programada, né? Porque era muito longe, a antena não respondia de imediato para algumas situações, né? Então ela tinha uma situação de estar sempre recebendo informações da Terra e corrigindo rota, mas ela praticamente fazia de forma autônoma, né, essa situação. Aqui você tem o detector de raios cósmicos, que é esse aqui, sistema CRS. Aqui é um detector de plasma, o PLS. Aqui, partículas de alta energia, né, de baixa energia, aliás, aqui, tá? E esse aqui era o braço científico da nave para captar as informações e transmitir com sinal de rádio para a Terra, tá? Essa era parte da informação que era captada. Aqui você tem o espectrômetro de ultravioleta. Aqui você tem o espectrômetro de radiômetro de infravermelho e interferômetro, esse aparelho. Aqui você tem o fotopolarímetro. E aqui você tem o subsistema de imagem de ciências, né? Só uma coisa que perguntam muito, né? A questão das imagens, né? Elas eram captadas, na época ela era convertida para código computacional, código binário. Ela montada a imagem na Terra de acordo com as informações que eram captadas. Então a transmissão era feita de forma que captasse a imagem e por sinal de rádio ela transmitia para o computador aqui em Terra, no JPL lá na Califórnia, e as imagens eram montadas depois, né? Então era uma transmissão que pegava a imagem e convertia para números, basicamente. E aí, em cima disso, eram montadas as imagens em cima do que você tinha da informação coletada pelas câmeras. Aqui você tem um braço de magnetômetro, eram 2 sensores, tá? Ele era tudo formado por triângulos assim mesmo, eles ficavam guardados numa cápsula de formato cilíndrico, e aí eles se esticavam no espaço para captar o campo magnético em regiões aí do espaço dos planetas, né? Para ver a diferença que tinha em cada situação de aproximação e afastamento dos planetas.
Aqui é as 3 cápsulas de radioisótopo de plutônio, tá? Aqui as antenas de planetário de radioastronomia e as ondas de plasma do subsistema também que eram captadas por essas antenas aqui. E aqui o disco que a gente tinha visto lá naquela situação. A Voyager 1, ela explorou basicamente só Júpiter e Saturno e as luas de Galileu, Ganimedes, Callisto, Ion e Europa. E Saturno e algumas luas, né, principalmente Titã, né, que é a única lua que tem atmosfera no sistema solar. Já a Voyager 2, ela usando a laçada gravitacional, ela conseguiu atingir Urano e Netuno, que até hoje são as únicas missões que pegaram imagem próximo desses planetas, tá? Existem possibilidades aí futuras de uma nova missão para Netuno, né? Mas até hoje a única nave que foi explorar bem próximo Urano e Netuno foi a Voyager 2, a única nave, tá? Explorou também Júpiter e Saturno. Em relação a Júpiter, ela explorou em 1979, né? Ela chegou em Júpiter e ela tirou essas fotos com bastante detalhe, né? Então a Voyager 1, ela chegou em 1969 e tirou fotografias impressionantes do planeta, que até então não se tinha, né? Também estudou a famosa mancha de Júpiter, que é um ciclone do tamanho da Terra. Na verdade, esse ciclone, cabe em 2 terras, tá? Só nessa tempestade que aqui de Júpiter são 2 terras, tá? E começou a girar pelo menos 300 anos essa tempestade, né? A NASA, após a viagem da Voyager 1 em Júpiter, lançou uma missão chamada Galileu, né? Mais recente, que é de 1989. Que chegou só em 1985, né, para estudar esse planeta. Em 1981, a Voyager 1 passou junto a Saturno, estudou o planeta e descobriu que ele tinha tempestades mais devastadoras já registradas, com ventos de até 5.000 km por hora. É 10 vezes mais poderosa que um tornado da classe F5, né? E a Voyager 1 também detectou hidrocarbonetos na atmosfera de Titã, que depois, no futuro, em 2005, foi até a NASA pousou uma pequena nave para estudar a superfície de Titã. Aqui, especificamente em relação a Júpiter, você tem aqui as imagens de Júpiter, né? Júpiter tem um anel, que não é visto, né, no telescópio, mas foi registrado pela Voyager, tá? Hoje, com o telescópio mais preciso que a NASA tem, dá para se ver, mas na época não se tinha esse conhecimento do anel o anel de Júpiter, mas ele tem um anel, tá? E aí ela tirou foto de detalhes, né, dessas luas, né, de Júpiter, as luas de Galileu. Quem não sabe, Galileu foi o primeiro usando seu primeiro telescópio, o primeiro cara que apontou um telescópio espaço foi Galileu Galilei, e ele registrou essas luas, né, girando em volta do planeta Júpiter. Lembrando que ele via pontinhos, né, não tinha tantos detalhes igual estava mostrando aí na nave. Igual a Europa, né? Essa é a lua Europa, a aproximação da Voyager 2. É tudo fragmentada por rachaduras, ela tem um oceano congelado na parte da superfície, e dentro dessa superfície é água líquida, né? Então a lua Europa, ela tem essa característica aqui que vocês estão vendo aí em relação à sua constituição, né? A lua Europa, né, tem programado algumas missões, né? Ela é uma das maiores luas de Júpiter, né? E esconde água líquida nessa superfície que vocês estão vendo aí toda. Essa aqui é uma imagem real, tá? Tirada pela Voyager, que foi montada. E ela tem provavelmente um oceano subterrâneo, né? Ela é formada principalmente de rocha de silicato, com um núcleo de ferro-níquel e mantém uma atmosfera de oxigênio, né? Nem dá para... Ela se perde para o espaço até essa atmosfera, não é nem considerada quase uma atmosfera, né? E tem um certo potencial de abrigar um tipo de vida aí. Esse é o objetivo, né? Que é no futuro próximo a NASA lance alguma missão para essa lua. Aqui você tem Callisto, né? Também uma lua de Júpiter que foi visitada pela Voyager, tá?
Ela tem uma superfície muito parecida com o planeta Mercúrio, né? Ela foi descoberta por Galileu também, igual eu tinha falado para você, né? E ela é uma lua que tem mais ou menos cerca de 99% do diâmetro de Mercúrio. Ela é muito, muito grande, né? Quase o tamanho de Mercúrio, que é um planeta. E a superfície dela é toda bombardeada por meteoros, né? E é composto de rocha e gelo, basicamente, né? Uma densidade de 1,8, mais ou menos, né? Então, com a espectropia, com a pesquisa espectrométrica, né, da superfície, né, inclui gelo, dióxido de carbono, silicatos, compostos orgânicos, né? Então foi isso que na época da exploração detectou nos aparelhos, tá? E a imagem montada desse satélite, se você perceber, é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai tirando várias fotos e você vai montando, não é uma foto só. Aqui você tem um pedacinho aqui que a gente chama de mosaico. Então você vai montando as fotos aos poucos para sair essa superfície, né? Então a Voyager já passando, ela ia tirando uma sequência de fotos, né? E aí depois você vai montando, né? A questão das fotos para estar essa imagem que vocês estão vendo aí. Então esse aqui, Calisto, Ganymedes, tá? Essa é outra lua importante que foi visitada pela Voyager 2 e 1, tá? E essa nave, ela passou muito próximo, tendo detalhes em relação à constituição física dela, né? E aí você tem aí uma parte da superfície dela, né? Ela tem um diâmetro quase de Mercúrio também, né? E ela tem uma coisa interessante que a nave conseguiu detectar. Ela tem um campo magnético próprio, né? Possui forte evidência de um oceano subterrâneo em água salgada, né? Mas ainda não se teve missões mais precisas, né, dessa lua. E aí é uma imagem que a sonda Voyager fez. Aqui é Io, né? Você percebe também mosaico de Io aí, você percebe que são várias fotos para formar a superfície de Io, né? E ali você tem uma erupção de Io. Aí você tem um pontinho, essas duas imagens foram feitas pela Voyager. Ela é a Io é um pouquinho maior que a nossa Lua, tá? Em relação ao tamanho. E apesar do tamanho do modesto, né, está localizado num local frio do sistema solar, né? E Io descrito como uma é como se fosse assim ela tem uma atividade vulcânica, né? Os seus vulcões chegam até uma temperatura de 1.700 graus Celsius e é mais quente que o vulcão da Terra, só para você ter ideia, tá? Mas o local que ela se encontra é muito frio, né? E ela tem um aspecto que vocês estão vendo aí de meio alaranjado, vermelho, porque tem muito enxofre, né? Devido às erupções. Então tem essa cor meio alaranjada, né? E tem essa situação. E é muito forte, né? Uma das 3 grandes luas de Júpiter, que ela possui vulcões, né? E é rica em enxofre, dando um aspecto úmido e colorido, igual vocês estão vendo. E aí ela tem uma atmosfera também. E ela tem vamos dizer assim, não é um ambiente tão, para a vida que a gente se conhece, tão bem, né, para ter uma vida igual a gente conhece aqui, mas tendo vulcão, a gente pode ter uma situação de um outro tipo de ser vivo, né? Aí depois a Voyager 1 e 2 passaram por Júpiter, aí você tem Júpiter e seus anéis, tá? Aí você tem a Lua Júpiter, a planeta Júpiter. Essas são fotos da Voyager também, né? Aqui você tem a sombra nos anéis de Júpiter e a composição do planeta Júpiter. Júpiter não, Saturno, desculpa. Saturno. Aqui você tem aqui a sombra nos anéis, que é feito de rocha e gelo praticamente, tá? E é um dos planetas mais bonitos de se ver, né, no telescópio. E essas fotos foram tiradas pela Voyager. Eu lembro quando eu era pequeno, né, quando eu comecei a se interessar por ciência, né,
Tinha muito chocolate surpresa, por exemplo, que era um clássico aí, né? Traziam umas coisas científicas no encarte, né, no papelzinho, e uma delas é referente aos planetas. E as imagens eles tiravam geralmente em enciclopédia também das Voyagers, né? Eles ficavam olhando e imaginando como que era a situação, né? Aqui você tem a Lua Rhea, toda bombardeada por meteoros, Titã, que é um planeta uma lua que foi visitada recentemente em 2005 pela NASA com um rover pequenininho, rover não, uma navinha que pousou e filmou a superfície. E Lapetus, né? Que essa é a outra lua aqui. Todas imagens reais tiradas pela Voyager. Depois, a Voyager 2 passou por Urano. Aqui você tem fotos, se descobriu um disco, anéis em Urano também, né? Urano, um planeta bem bonito também. É impossível de você ver com um telescópio pequeno, né? Mas foi tirada essas fotos com detalhes. Aí você tem Miranda, que é um satélite de Urano. A superfície toda, provavelmente foi um corpo que foi coletado pela devido à gravidade. Tá? Muito bonito também aqui Urano, né, e Netuno. Aí você tem as luas. Deixa eu pausar aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui um negócio. Bom, pessoal, vamos retomar aqui. Bom, pessoal, vamos retomar. Netuno, né? Em 1989, a Voyager 2 passou por Netuno, né? E em Netuno ela encontrou 6 novas luas. E o principal satélite de Netuno, a lua Tritão, né? Com criovulcões, foi observado na passagem da Voyager 2, tá? Além de tempestades gigantes na atmosfera, como a grande mancha escura de Netuno. Então, ela começou a tirar com detalhe fotos dessa tempestade e analisou, através de seus instrumentos, as características do planeta Netuno. E a Lua Tritão, com mais detalhes aí. Cruzando a fronteira da aerosfera, né, que a gente chama bolha do Sol, né, a interferência do Sol, a região do sistema solar que ainda sofre uma interferência da nossa estrela, que é o Sol, né, descobriram que o campo magnético interestelar se alinha de forma inesperada com o campo interno da aerosfera, né, e cruzam a fronteira da aerosfera, né, e aí você tem a entrada no meio interestelar. Cada uma com uma trajetória diferente aí, né,
e aí você tem alguns instrumentos ainda funcionando até hoje, depois de mais de quase 50 anos do lançamento dessas naves, elas funcionam, alguns aparelhos ainda. Foram desligados alguns aparelhos para economia de energia, né? Mas alguns ainda emitem algumas informações para a Terra. Aí, pessoal, o principal idealizador da questão do disco foi o Carl Sagan, a esposa dele desenhou os desenhos, né? E aí, no momento que a Voyager passava por Saturno, ele teve uma ideia brilhante de apontar a Voyager para a Terra e tirou essa foto. Esse pontinho que vocês estão vendo aí é o planeta Terra, né? E aí tem um texto do livro do Carl Sagan que ele fala sobre o pálido ponto azul, né? Então, para encerrar essa apresentação, essa live aqui, vocês vão ver esse vídeo, né? Com a narrativa do próprio Carl Sagan, né? E a legenda em português. Depois, quem quiser pode deixar no chat alguma pergunta sobre o programa Voyager, né? Que a gente vai voltando os slides, vai mostrando aqui e aí a gente vai comentando se tiver alguma dúvida. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The The aggregate joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every Every hunter and forager, every every hero hero and coward, every creator and destroyer of civilization, civilization, every every king and peasant, every every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every every teacher of morals, every corrupt politician, politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The The Earth is is a very small stage in a in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a of a fraction fraction of a dot. of a dot. Think of the endless cruelties visited by the by the inhabitants inhabitants of one corner of this pixel, on the on the scarcely scarcely distinguishable distinguishable inhabitants of of some some other other corner. How How frequent frequent their their misunderstandings, misunderstandings, how how eager eager they are to kill one another, how how fervent fervent their their hatreds. hatreds. Our Our posturings, posturings, our our imagined imagined self-importance, self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are are challenged challenged by this by this point of of pale light. Our Our planet planet is is a lonely speck in the great great enveloping cosmic dark. in In our obscurity. obscurity, In in all this vastness, there is there is no hint that help that will hope will come from from elsewhere to save to save us from from ourselves. ourselves. The The Earth is the only world known so far to harbor life. There is There is nowhere else, at least in the near future, to which to which our species could migrate. Visit? Visit? Yes. Yes. Settle? Settle? Not yet. Not yet. Like it or Like it or not, not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It It has been said that astronomy is a humbling and character character-building experience. There is There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our of our tiny world. To me, To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the Pale Dot, the only home we've ever known.
Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Então, o programa Voyager, um dos meus preferidos, né? Uma nave incrível que desvendou planetas que não eram, até o momento, não foram explorados. Até hoje, Netuno nem Urano, por exemplo, nunca teve mais missões para esses dois planetas. Então, fica aí o meu abraço. E aí, qualquer coisa pode digitar aí no chat. Um abraço, até a próxima.